Coronavírus na região, programa especial para você, é o jornalismo e entretenimento da Band. Estamos todo mundo junto aqui e estamos ao vivo em São José dos Campos, onde o prefeito Felício Ramute iniciou agora há pouco uma entrevista coletiva. Tá aí, ó, a gente vai ouvir um pedacinho do prefeito Felício falando. Vamos lá. Essa aqui é a nossa pirâmide etária. Olha lá, o número de idosos, a gente sabe bem, né? O Brasil é um país jovem, está começando a envelhecer, né? Mas é um país, comparado com os países da Europa, um país jovem. Volta para mim. Lembrando também que o prefeito está fazendo uma explanação sobre a possibilidade de flexibilização de alguns setores do comércio de São José. A Caroline Rossaz está lá, daqui a pouquinho ela vem com mais detalhes, mas agora, obrigado Felício, daqui a pouquinho ele volta, a gente vai falar da questão de direito trabalhista, que é um assunto importantíssimo. A gente tem aí, ontem o Supremo, né, fez uma definição que agora os trabalhadores podem diretamente com os patrões, sem o sindicato, fazer negociações nesse período de pandemia, as mudanças trabalhistas. A gente vai conversar agora com a nossa entrevistada, que é uma advogada especialista, professora, a doutora Luana, que está com a gente aqui ao vivo no nosso programa especial. Doutora, obrigado pela atenção com a TV Band mais uma vez. Bom dia. Ontem a gente teve uma nova definição na Justiça sobre a questão de agora os trabalhadores poderem fazer acordos com os patrões. Como é que está isso? Continua em vigor as outras medidas provisórias que entraram? Como é que está essa situação de mudança na questão trabalhista nesse período de pandemia? Muito bom dia. Bom dia, Abel. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lucas. É uma satisfação estar aqui dando essa informação para o seu público. Obrigado pelo convite. Essa questão realmente estava causando aí uma certa ansiedade, né, na classe empresarial. E ontem o STF, por maioria de votos, decidiu que os sindicatos, neste momento da pandemia, não é necessário cumprir o requisito constitucional de ter aquela negociação antes de tomar alguma atitude de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Então, ontem o STF, ainda em caráter liminar, mas já acaba aí tendo uma força, decidiu que o empregado pode tratar diretamente com seu patrão essas questões trabalhistas. Isso mostra que assim, o sindicato acaba perdendo um pouco de força nesse momento. Isso é temporário, tem um prazo para isso, porque muitos trabalhadores têm medo de assim ficarem muito vulneráveis nesse momento. Como é que fica isso, doutora? Essa foi uma preocupação, né, da classe trabalhista, exatamente foram esses os debates aí que tivemos nesses dias. Mas o que acontece? Nós estamos já aí numa onda, vamos chamar assim, de flexibilização trabalhista. Então, desde a reforma, já realmente se deu aí uma desestabilizada na classe sindical. E agora, o que acontece? O STF diz que durante a pandemia é que pode se ocorrer essa negociação direta. E depois, obviamente, a empresa vai firmar o acordo, é necessário fazer escrito e depois ela vai mandar para o sindicato do trabalhador. Existe sim essa vulnerabilidade, a gente sabe que às vezes o empregado não tem assim tanta liberdade, mas enfim, é uma decisão do STF que tem aí toda a vigência neste momento, né? Doutora Luana Romani, importante falar que em vários casos agora é possível se reduzir jornada de trabalho e também se reduzir o salário do trabalhador. Isso gera uma certa estabilidade de emprego? Como é que ficaram os prazos a partir de agora com isso? Então, sim, a MP 936, ela trouxe essa possibilidade ou de suspensão, no máximo 60 dias, ou de redução de jornada e também de salário por 90 dias. Se a empresa, eu vou trabalhar aqui com exemplos de máximo, se a empresa suspendeu por 60 dias, quando acabar essa suspensão, esse empregado tem também 60 dias de garantia de emprego. Mas eu preciso também destacar que a própria MP traz percentuais, que se, por exemplo, a empresa quiser demitir esse empregado dentro desse período, ela pode? Pode, desde que pague a indenização correspondente trazida na própria medida provisória 936. Doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora, que é assim, alguns empresários, eles têm medo depois de processos trabalhistas. Então, se acontece essa redução do salário e depois esse funcionário, a gente volta ao normal, esse funcionário acaba saindo da empresa e ele move uma ação trabalhista, vai valer qual o salário?
Então, e olha, isso é importante, é uma pergunta bem colocada, porque o direito de ação sempre vai existir. Então, o trabalhador que porventura se sentiu prejudicado, ele pode se socorrer da justiça? Sempre. Não há direito que afaste o acesso ao judiciário. Agora, se ele terá êxito ou não, se ele foi obrigado, coagido a aceitar aquela situação, se a empresa, por exemplo, porque nós estamos pensando em suspensão e redução para a empresa que não está trabalhando, que não está tendo faturamento. Agora, se é uma empresa que está tendo faturamento neste momento, ou às vezes até está com um faturamento melhor, neste caso, se ele se sentiu prejudicado, ele pode acionar a justiça? Com certeza ele vai poder acionar. Agora, se ele terá êxito ou não, tudo vai depender ali da condução processual. Agora, nas grandes empresas, os sindicatos continuam fazendo as negociações, porque são milhares de trabalhadores, né, doutora? Aí pouco muda, né? A gente vê aqui na região os metalúrgicos, por exemplo, que são muito fortes, que têm milhares de trabalhadores em cada unidade, né? Isso, as grandes empresas elas já têm esse hábito, né? Já é costume o diálogo sindical. Realmente, essa medida provisória, nós podemos perceber que a vontade do legislador foi no sentido de abarcar as pequenas, médias empresas, que às vezes tem lá 10, 20, 30, enfim, ou um empregado, e não tem essa acessibilidade sindical. Então, o que a gente percebe pela medida provisória é que foi nesse sentido, ela veio para facilitar um diálogo, evitar a demissão. Agora, os grandes, realmente, eles já têm toda uma estrutura, já conseguem negociar mais, conseguem, às vezes, dar maiores benefícios até para esse período de redução, enfim, é muito mais fácil. Antes da gente encerrar, doutora Luana Romani, importante falar de algumas flexibilizações que essas medidas provisórias trouxeram. Entre elas a questão das férias. O patrão agora pode dar férias direto para o funcionário sem questioná-lo, apenas com um prazo mínimo. Pode, inclusive, flexibilizar o pagamento de terços de férias. Teve algumas mudanças, não é mesmo? Essa mudança veio com a medida 927. Ela permite aí que o empregador comunique com 2 dias de antecedência as férias e libere férias para esse empregado, inclusive férias que ele ainda não tem direito, porque nós trabalhamos 12 meses e nos próximos 12 o empregador tem ali a possibilidade de nos conceder as férias, né? Que é o período concessivo e o período de gozo de férias, que nós chamamos. Agora, a MP, ela fala o seguinte: pode antecipar férias futuras? Pode. Agora, aí tem que ter também uma ponderação, porque o empregador, se ele antecipar, vamos imaginar, 2 férias, 2021 e 22 e 22 e 23, quando acabar tudo isso, esse empregado vai trabalhar aí 2, 3 anos seguidos sem férias, né? E também, se porventura ele precisar demitir esse empregado, ele vai esbarrar aí na legislação trabalhista, porque ele não pode descontar esses valores, porque foi uma opção dele nesse momento de antecipar as férias não vencidas, inclusive. Perfeito. Está aí os esclarecimentos da doutora Luana Romani, que gentilmente nos atendeu, é professora de Direito, é especialista. Muito obrigado, um ótimo final de semana, feriado prolongado, até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada a vocês, um bom dia. Muito obrigado. Bacana, e os esclarecimentos trabalhistas, está todo mundo aí preocupado com o emprego, não é mesmo? Sim, e é bom quando o advogado, Nicola, participa assim e não fala advoguês. Fala claro, o trabalhador entende. Achei que a doutora Luana arrasou. Falando também em direito, a gente bateu um papo em São José dos Campos com uma professora de direito também, a Fabíola Canedo, sobre a decisão do Dória, daqueles dados da internet, que na verdade assim, a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? Isso. Não só no celular, mas também no próprio notebook, nos tablets, e ela conversou um pouquinho com a gente sobre isso, num bate-papo bem descontraído e bem objetivo. Vamos assistir. No Brasil, nós temos 227 milhões de aparelhos de celulares. E o governador do estado, João Dória, queria endurecer cada vez mais o nosso isolamento social. Tínhamos que alcançar 70% das pessoas em casa. Mas, para saber se nós estávamos nos deslocando ou não, ele usou dados de celulares para ter essa informação. E aí, muita gente não gostou disso. Será que os nossos dados estão protegidos? A professora de Direito, Fabíola Canedo, vai explicar para a gente a importância da proteção dos dados e se esses dados seriam violados ou não. Fabíola, explica para a gente. Aqui no Brasil, nós temos uma lei específica que fala dessa questão?
A privacidade, ela é um direito fundamental garantido pela Constituição de 88, né? A privacidade, ela diz respeito à nossa intimidade e à dignidade das pessoas. E os dados pessoais e a proteção desses dados, eles são uma extensão, um desdobramento do próprio direito fundamental à privacidade. Dado pessoal é aquele dado que torna uma pessoa identificada ou identificável. Então, ele pode ser tanto um dado físico, como um RG, CPF, um cadastro numa loja, uma fotografia, endereço, quanto um dado virtual. Um endereço de IP, um histórico de navegação, um histórico em sites de compra, um histórico de geolocalização. E esses dados pessoais, eles vêm ganhando maior abrangência e discussão no momento, na atualidade, justamente porque com o avanço tecnológico, o uso desses dados, eles vêm sendo cada vez maiores pelos indivíduos, né? Hoje, tudo que nós fazemos através de sites e aplicativos e nesses sites e aplicativos vão ficando um histórico dos nossos dados. Então, esses dados, eles dizem muito a respeito da pessoa, desde as suas preferências de consumo até uma convicção filosófica, religiosa e eles dizem respeito à própria personalidade da pessoa. Então, os dados pessoais, eles são uma extensão da personalidade do próprio indivíduo. Por isso, a importância. Agora, Fabíola, a gente de casa quer saber, essa imposição do governo sem a nossa autorização, ela é permitida? É possível o governo ter acesso aos nossos dados e controlar essa informação? Sim, a lei que regulamenta a proteção de dados pessoais aqui no Brasil é a Lei 13.709 de 2018. Ela foi sancionada em 2018, mas ela só entraria em vigor em agosto de 2020, em razão de uma extensão maior desse prazo de vacatio legis, como a gente chama em direito, para que as empresas e o mundo corporativo se adaptassem justamente às novas regras estabelecidas por essa lei. Mas agora, em razão da crise, da pandemia da Covid-19, o governo decidiu adiar a entrada em vigor dessa lei para 2021, mas isso ainda está em debate, em discussão. Eu creio que nos próximos dias a gente vai confirmar qual será a data da vigência dessa lei aqui no Brasil. Agora, Fabíola, eu fiquei curioso e acredito que todo mundo em casa também. Essa informação da geolocalização ajuda a gente a combater o coronavírus? Então, o que nós vimos foi uma entrevista do governador do estado de São Paulo, João Dória, que no último final de semana anunciou medidas mais severas de contenção e de isolamento, né, com a aplicação de multa e inclusive com a possibilidade de prisão. E dentro desse contexto, o governador anunciou o controle de geolocalização dos indivíduos através de uma parceria com as empresas de celular, que inclusive foi enviado algumas mensagens dizendo para que as pessoas ficassem em casa, respeitassem o isolamento, né? Então, essa determinação do governador, ela foi muito questionada por algumas pessoas. A gente viu uma celeuma nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas a favor e outras pessoas contra, questionando justamente a violação desse direito de privacidade, né? As pessoas ameaçaram não ligar mais os celulares, disseram que o governo não poderia impor uma medida dessa, que as pessoas não foram consultadas, né, acerca dessa possibilidade de controle de geolocalização das pessoas, enfim. Mas o governo depois acabou esclarecendo a questão, dizendo que esses dados eles serão anonimizados, né? E isso é uma previsão da Lei 13.709, e que esses dados são apenas para conter aglomerações, né? O governo não vai controlar o indivíduo, cada indivíduo, onde ele vai, onde ele deixa de ir, mas justamente esse controle de geolocalização vai conter aglomerações no estado. E olha, inclusive teve gente que entrou na justiça discutindo isso. Ontem o Supremo Tribunal também confirmou que pode-se continuar fazendo esse trabalho justamente pelo anonimato ser resguardado, né? Vamos respirar fundo um pouquinho? Sabe como a gente pode fazer isso? Meditando. Aliás, você medita, Abel? Eu medito. Na verdade, eu comecei a meditar por causa do César. O César, que é o nosso... Você medita? Não, é para você evoluir. Não, mas é uma... E a gente pensa muito sobre isso, né? Meditação para uma pessoa evoluída, né, César? César de Lácio, que é referência em meditação, ele ensina muito bem isso, também o autoconhecimento. César, a gente tem esse pensamento do Nicola, né? Que a gente, assim, acho que não é para todo mundo a meditação, tem que ser para pessoas evoluídas, mas não, né? A meditação é para todo mundo, não é? Bom dia. Olá, Lucas, bom dia ao pessoal de casa.
sim, meditar é para todo mundo, não tem nenhum pré-requisito, não precisa ficar sentado em posições esquisitas, qualquer um pode meditar, em qualquer idade, não tem ninguém que não consiga meditar, a meditação não tem contraindicação, então basta ter vontade, aprender algumas técnicas e começar a praticar. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. O que acontece também às vezes é um certo preconceito, as pessoas pensam que a meditação está ligada a alguma religião. Tá ligado, César? Essa é uma dúvida muito comum, as pessoas sempre me perguntam isso. César, meditação tem a ver com religião? E não tem a ver com religião. Meditação é um conjunto de técnicas que te ajuda a acalmar sua mente para você estar no momento presente, para você parar de se preocupar com o futuro. Hoje em dia, os autoexecutivos praticam meditação, os atletas de ponta praticam meditação e as pessoas comuns praticam meditação sem nenhum vínculo religioso. Pode haver também algumas meditações que sejam religiosas, mas a técnica da meditação em si não tem nada a ver com religião, tem a ver com bem-estar, qualidade de vida, saúde e estado de presença. Vamos tornar prático então, César. Para quem está começando, quem quer começar e está em casa agora, o que a gente pode fazer? É isso aí, Lucas. Teoria é muito bom, mas na prática é melhor. Então, para você que nunca meditou, para você que já fez alguma meditação, eu vou dar aqui uma sugestão de como você pode começar hoje, agora, a praticar a meditação para ter os benefícios da sua vida, para você testar e ver como que você se sente. É muito simples. Basicamente o que você tem que fazer é assim: senta num lugar confortável e tem que ser sentado, tá? Não pode ser deitado, pode ser no sofá, na cama, no chão, na cadeira, aonde você quiser. Senta num lugar confortável, que não tenham muitas distrações, que ninguém vá falar com você. Não precisa ser um lugar absolutamente silencioso, um lugar tranquilo. Senta, alinha a sua coluna, relaxa os ombros, descontrai os músculos da face e faz só uma coisa: presta atenção na sua respiração. Se for confortável, feche os olhos. Se você tiver algum problema com isso, não tem nenhuma contraindicação, pode fazer de olhos abertos. Você vai acompanhar o caminho do ar entrando pela ponta do seu nariz, descendo pela garganta, enchendo seus pulmões, segura o pulmão cheio de ar um pouquinho e depois você faz o caminho inverso. Vai soltando o ar a partir da ponta do seu nariz, solta na garganta, solta no pulmão, segura o pulmão vazio um pouquinho. E você vai repetir esse exercício por 1 minuto. Ar que entra e ar que sai. Ar que entra e ar que sai. No meio do caminho, provavelmente você vai se distrair. Isso é super comum, não tem problema. Distraiu, começou a pensar em outra coisa, falou: opa, distraí. Volta, ar que entra, ar que sai. Faça esse exercício por 1 minutinho e perceba a diferença que isso vai fazer na sua qualidade de vida. Se você gostar, você continua. Tem vários exercícios de meditação guiada, tem aplicativos de meditação e aí você vai encontrar o que é melhor para você. O importante é praticar. O importante é praticar hoje. Começa aí, testa, depois você me conta como que foi. Eu, César, prometo que eu vou tentar bem essa semana e olha, é cientificamente comprovado os benefícios da meditação, não só para a saúde mental, mas física também. Então esse convite para você vale muito a pena, ainda mais agora na quarentena. Quero ver, Nicola. Vou, depois eu conto te cobrar. aqui. Sábado que vem eu vou te perguntar. Tá bom. Boa, vamos cobrar o Nicola no Fechado. ar. Ó, você continua participando e interagindo com a gente pelo facebook.com/TV Band Vale. Aproveite para compartilhar nossa live, mandar um beijo pro Cássio Nagaoka de São José dos Campos. E tem muita gente aqui comentando a matéria com a Fabíola Canedo sobre a posição do Dória. Já tem gente aqui a favor, gente contra. Vai mandando a sua opinião e participando. No próximo bloco, o Lucas Sanseverino vai me ensinar a fazer um bolo fitness com paçoca. E também nós vamos dar 10 dicas para você não engordar nessa quarentena. A gente volta já. Que legal.